Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é condomínio, uma bomba relógio. É um assunto polêmico, mas que infelizmente está acontecendo muito nas cidades brasileiras. Com o tempo, os condomínios estão envelhecendo e as gestões anteriores muitas vezes não fazem o que deve ser feito e a bomba explode na mão do síndico que assume ou do síndico que já está ali fazendo a gestão. Vem comigo, vem com esse assunto que é muito interessante e muito preocupante. Vamos nessa! O nosso convidado de hoje é Rodrigo Signori, que é síndico aqui na cidade de São Paulo e também especialista em finanças condominiais. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Rodrigo, a gente estava conversando até fora do ar. Os condomínios estão envelhecendo, né? Eu, por exemplo, moro num condomínio de 50 anos. A cidade vai envelhecendo, a gente teve um problema aqui na capital de São Paulo com as pontes, né? Tivemos uma ponte que deu uma queda e depois ficou 9 meses parada para reestruturar. Nós tivemos em Miami um condomínio de alto padrão caindo por falta de manutenção. E aí, estamos falando de manutenção, mas tem muita coisa envolvida. O condomínio vai envelhecendo, o tempo vai passando, muitas coisas que deveriam ser feitas não são feitas e explode na mão de quem? Do novo síndico que assume o condomínio. Ou que já está há um tempinho, mas Sim. Que não está lá desde os 20, 30, 40 anos que existe o condomínio. E na verdade sobra para ele, mas a conta é dos moradores, né? Exatamente. Que acabam pagando, aí rateando essa dívida. E no caso extremo, né, que aconteceu lá em Miami, até com a vida, né? Tivemos claro. Mais de 20 mortes, se não falha a memória. Realmente é um fato trágico e a gente espera que não ocorra isso tão cedo novamente e que isso sirva como alerta para os síndicos que realmente tomem cuidado com os seus condomínios, façam as manutenções preventivamente para que esse tipo de fato não ocorra, né? E aí a gente está focando um pouco em manutenção, mas são um pouco mais de amplitude, né? A gente claro. tem a bomba relógio dos funcionários condominiais, o passivo dos funcionários condominiais, então um zelador que está há muito tempo no condomínio, que tem uma boa remuneração. Eu tive um caso recente, o zelador parou, não queria ser mandado embora, não queria pedir demissão, aí foi calcular para mandar ele embora, era R$100 mil. E para mandar esse funcionário embora. Então começa a ter vários pontos que não é feito um planejamento, porque nesse caso, qual que seria o ideal? Que você fosse arrecadando o passivo, né, desses funcionários para o dia que você quiser mandar o zelador embora, você tem lá seus R$100 mil, ó, tá aqui. Se você arrecadasse todo mês a porcentagem, seria uma coisa mais leve. Mas a gente sabe que quase nenhum condomínio no Brasil faz isso. Os condomínios, a maioria deles tem esse tipo de dívida, né? É uma dívida que existe no condomínio e, claro, se ele tivesse um caixa direcionado a essa finalidade, seria muito bom, porque ele tem a garantia, ele não existe a dívida, ele já tem um caixa destinado a essa situação. Mas, como você falou, os condomínios envelhecem e os funcionários também envelhecem no condomínio. É um perfil muito comum os funcionários de condomínio terem 15 anos, 20 anos de serviço. E isso tem um impacto quando esse funcionário realmente ele se aposenta e ele tem a necessidade de se desligar do condomínio até por não atuar com tanta disposição, digamos assim, no condomínio. E lembrando que a gente tem uma questão cultural que normalmente os funcionários não pedem demissão. Não, isso é difícil ocorrer. E você pergunta para eles, eles se sentem, existe uma questão cultural, né? Que é a pessoa assim, eu fiz tanto pelo condomínio, 20, 30 anos, agora é o mínimo, o condomínio tem que fazer isso por mim, me mandar embora. Então acaba que ele não pede demissão e essa é mais uma bomba relógio, né? Exatamente. Porque uma hora vai explodir, é batata quente, o síndico ficou 2 anos ali e não explodiu, qual é o próximo? Uma hora a batata quente cai na mão de alguém. Exatamente. O condomínio tem que ter algum planejamento em relação a isso. Alguns condomínios hoje em dia comportam até a portaria remota, que é uma saída muito interessante para esse tipo de situação,
que com a economia do projeto o condomínio acaba conseguindo pagar a dívida e ter a forma de monitoramento de segurança. Mas você precisa de um dinheiro para conseguir fazer a... Exatamente, tem que fazer um aporte para esse, a não ser que você já tenha um caixa, né? Ou tenha feito um rateio extra, ou faça um rateio extra para essa finalidade. Mas ou quando utilize... os funcionários são muito antigos é difícil, né? Normalmente você precisa de um dinheiro... porque a conta não fecha, você fica arrecadando e a dívida sempre aumenta. Então a arrecadação ela tem que ser muito alta para compensar essa projeção de um ano, digamos, de arrecadação. Então acaba impactando muito os moradores. Mas realmente é uma bomba relógio, mas o síndico com um projeto interessante, desde que caiba no modelo do condomínio dele, este tipo de prática hoje é utilizado no mercado. Você como especialista também nessa parte financeira, um síndico quando busca esse valor, vamos dizer, a gente tem 6 funcionários, condomínio padrão, e a gente vai ter 150 mil, por exemplo, para conseguir mandar os 6 funcionários embora. Como que é mais ou menos esse valor da captação financeira? Bom, o condomínio ele consegue captar com a Empresta Capital esse recurso, ele parcela isso num prazo que seja razoável para que caiba dentro do fluxo de caixa do condomínio e ele consiga fazer a substituição da portaria orgânica pela portaria remota. Então, com esse projeto, ele consegue pagar, por exemplo, a parcela do financiamento, pagar a parcela da portaria remota e ainda no primeiro mês ter uma sobra de caixa. Você consegue dar uma noção de prazo e juros? Para esse valor que você mencionou de R$150 mil, o prazo indicado para o condomínio com uma arrecadação média aí, pelo perfil de funcionários, uma arrecadação de R$35 mil, com uma folha de pagamento de aproximadamente 26, 27 mil, ele consegue pagar uma parcela de R$7 mil de financiamento, aproximadamente, e mais próximo a isso em relação à portaria remota. E, claro, ele vai precisar de um funcionário, ou um zelador fixo, ou um faxineiro no condomínio. Qual período, mais ou menos? 24 meses. 24 meses. 18 e 24 meses. Geralmente é o prazo que se encaixa esse tipo de projeto. E aí, a partir desse período, ele começa a ter uma economia significativa. Em alguns condomínios de R$120 mil ao ano. Que para condomínios que realmente têm essa dificuldade de caixa, é uma diferença muito grande. E aí acaba diminuindo gastos em torno de 30%, 35%. Exatamente. Hoje, esses condomínios que buscam a Empresta Capital, a folha de pagamento dele compromete 70%. Chega a 75% em alguns casos. Então, ele tem uma economia mensal de 30% mais ou menos, realmente. E na questão de manutenção, né? Mudando um pouco, voltando ao nosso início aqui. Condomínios antigos, eu não sei, o condomínio que você é síndico, ele é antigo ou não? O meu condomínio é de 84, ele requer uma manutençãozinha. Ele já é um senhorzinho de meia idade. 40 anos. Em relação ao perfil de condomínio, a gente considera um senhor, né? E o curioso é que as pessoas não percebem que a vida útil, né, da elétrica, hidráulica, mesmo estrutural que existe no condomínio, né? E muitas vezes não foi feito nada nos últimos 40 anos. E uma hora essa bomba relógio explode. Como que você está há quanto tempo como síndico nesse condomínio? Eu estou há 4 anos. E como que você entrou e enxergou a situação? O que você fez nessa questão de manutenção e na parte estrutural? Na verdade, é bem interessante. Quando eu assumi o condomínio, eu tinha o modelo orgânico. E existia um zelador que é uma pessoa muito boa, trabalhou para o condomínio durante muitos anos, se dedicou muito ao condomínio, mas ele já era um senhor, já estava aposentado e ele gostaria realmente de terminar esse ciclo com o condomínio. Nós contratamos um novo zelador, mais capacitado, mais preparado para o mercado, atualizado, que identificou no nosso condomínio algumas manutenções preventivas que deveriam ser realizadas, que isso não estava, digamos, planilhado, nós não tínhamos conhecimento, principalmente na parte hidráulica em algumas localizações específicas do condomínio. Uma na nossa garagem no G1 e outra na nossa caixa superior de armazenamento de água. Então foi feito o trabalho preventivo. Era um trabalho que era um problema que não havia sido identificado anteriormente e foi realizado o serviço e nós conseguimos sanar um problema maior que poderia ocorrer. Mas o condomínio em si, ele tem diversas outras partes de manutenção a serem realizadas. O condomínio antigo é como um carro.
O carro velho, se você não dá manutenção para ele vai te deixar na mão. Ou como nós, né? Ou como Quando nós. você tinha 10 anos, você não ia tanto no médico. Agora, com 40, 40 e pouco, começa a ser mais. Com 80, vai precisar e muito mais fazer a manutenção. A dorzinha aqui, né? Uma outra dor ali, sempre acontece, né? Eu quero falar com você, você já está seguindo nosso canal? Já curtiu esse programa, compartilhou, comentou? Então faça isso, nos ajude a divulgar, disseminar informação de qualidade. Também estamos com os podcasts nas principais plataformas que você pode ouvir correndo, fazendo esporte. Vale a pena, vem com a gente aí que é bem interessante você acompanhar a gente, inclusive como podcast. Rodrigo, eu quero falar sobre manutenção, contratos de manutenção preventiva. E porque a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de introduzir essa cultura. Você falou do carro. A cada 10 mil quilômetros, o carro vai lá para a concessionária. Normalmente, dentro dos condomínios, corte. Para que ter o cara de manutenção preventiva de bomba? Tira esse contrato. Para que ter o da piscina? Tira esse contrato. A curto prazo é uma redução maravilhosa. Você consegue reduzir uma porcentagem grande. Mas se fizer uma escala de médio e longo prazo, é uma besteira absurda. Porque você fazer uma manutenção da bomba, você vai gastar em média, sei lá, uma brincadeira aqui, R$10 por 12 meses, 120. Você vai economizar 120 por 2 anos, 240, mas daqui 2 anos vai ter que pagar 2.000. Quer dizer, Exatamente. Você não economizou 240, você gastou quase R$1.800. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas manutenções, contratos de terceiros de manutenção preventiva, como convencer esse condômino que quer corte e só olha no curto prazo, e o síndico tem a obrigação de olhar no médio e no longo prazo. E queria falar mais de algumas bombas relógios que existem no condomínio, mas eu vou puxar esse assunto no segundo bloco, tá? Por enquanto é um mistério para você que está nos assistindo. Eu espero você na sexta-feira com essas respostas e muito mais. Até lá!